que a gente vai precisar para começar? Se a gente olhar aqui nesse site, né, você vai ver que existe o Rancher, aqui no menu, né, o Rancher, aqui no rancher.com você tem os menus Rancher, Rancher 2.0, Kubernetes, Docker Swarm, app Catalog e Rancher OS. Rancher OS é simplesmente uma versão Linux enxuta para você rodar o Rancher. Nós vamos rodar com o Debian em vez de rodar com o Rancher OS. E o Rancher 2.0, como eu disse na introdução, ainda não está estável. E Kubernetes, Docker Swarm, a gente não vai cobrir ainda, porque eu quero focar basicamente aqui no Rancher em si. Ok? E o app catálogo vocês vão entender daqui a pouquinho para que serve, não se preocupe com isso ainda. Em vez de eu fazer um download, alguma coisa do tipo, eu simplesmente vou entrar aqui no Learn, né? E eu vou colocar aqui na documentação do Rancher, eu vou explicar para vocês por que eu vou fazer isso. Existem várias formas de rodar o Rancher, ok? E uma delas é simplesmente rodar uma configuração em alta disponibilidade, que a gente vai fazer no final do curso, mas para começar eu vou começar com literalmente dois servidores, um servidor e um nó. Ok? Um master e um nó. O master é aquele que controla todo o nosso ambiente, e o nó é onde os containers vão de fato rodar. Existem várias configurações diferentes que a gente pode fazer aqui, mas eu vou começar com o simples e a gente vai evoluindo para uma versão mais detalhada. Obviamente, algo que você precisa notar é que aqui nos requisitos, né, ele vai falar para você que você precisa rodar uma versão suportada do Docker. O que é isso? Nem sempre a versão mais recente do Docker vai funcionar bem com a versão estável do Rancher. Então, se você clicar nesse link aqui de versões suportadas, ele vai te dar uma lista de versões do Docker que são suportadas pelo Rancher. Então, por exemplo, se a nossa intenção é rodar Kubernetes, a gente tem que ver qual que é a última versão aqui que roda em Kubernetes, e no caso é o 17.03 EE ou CE. O que a gente vai fazer? Nós vamos rodar a versão CE do Docker, que é a Community Edition, que é suportada aqui pelo Rancher, né? Pela última versão do Rancher, mas nós não suporta Kubernetes ainda. Não tem problema, porque nós não estamos trabalhando com Kubernetes ainda nesse curso, nós só vamos falar simplesmente do Rancher com o próprio script dele de automação chamado Kettle. Então vamos lá, eu vou voltar aqui para DigitalOcean e vou criar uma máquina virtual que vai ser o nosso Rancher Server, ok? Então vamos colocar aqui como Debian, para você ver que a gente pode utilizar literalmente qualquer Linux que suporte o Docker, e nós vamos criar uma máquina virtual de 2 GB de RAM. Por que 2 GB? Talvez você conseguiria rodar com 1 GB, mas sim, como nós estamos falando de coisa de produção, 1 GB vai ficar muito apertado para poder rodar o Rancher ali, mesmo com o I/O todo que existe na DigitalOcean. Então vamos criar essa maquininha aqui de 2 GB, vamos colocar tudo na mesma região aqui, Nova York 3. A gente poderia colocar a rede privada, mas eu não vou colocar, eu vou deixar simplesmente a máquina pública, e eu vou explicar para vocês a rede pública, né? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê, ok? Então vamos colocar isso aqui, vamos colocar o nome dessa máquina de Rancher Master. Então vamos criar um droplet com essa configuração, né? Um servidor com essa configuração, e ele vai entrar aqui rapidinho para gente, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer dentro dessa máquina? Daqui a pouco eu vou logar aqui no terminal para vocês verem. Enquanto isso, eu já vou abrir no terminal, né? Enquanto a máquina vai sendo criada. E aqui no terminal, daqui a pouco eu vou logar. Vamos descobrir qual IP que ele vai dar para a gente aqui também, né? Só um instante enquanto essa máquina vai sendo criada. Enquanto isso, já vamos criando a segunda máquina, que vai ser o nó 1, né? Ou o servidor 1 aqui da nossa máquina. Vamos colocar Debian também. Vamos colocar aqui 2 GB também, né? Vamos exatamente a mesma configuração. A única diferença que nós vamos fazer aqui é que nessa máquina nós vamos colocar o hostname de Rancher Node 1. Vai ser o nosso primeiro nó aqui do Rancher, né? A gente poderia já criar o nó 2, né? Que a gente vai fazer esse exemplo. Vamos fazer de uma vez com 2 nós, mas você poderia rodar somente com um. Então vamos criar aqui droplets. Vamos lá. Debian. 2 GB. Vamos colocar aqui em Nova York 3. Selecionar. E vamos colocar aqui Rancher Node 2. Eu acho que eu errei o nome, né? Faltou um tracinho aqui. Vamos ver. Sim, eu coloquei com um nome diferente.
Eu acho que eu preciso acabar de criar, deixar ele acabar de criar para ele poder deixar eu renomear. Mas ok, não tem problema. Vamos pegar aqui no master. Esse aqui é o nosso IP, eu acabei de copiar para a área de trabalho, eu vou logar nessa máquina, ok? Então, copiei o IP aqui, fiz login, confiei pela primeira vez nessa chave e aqui estou. O que eu vou fazer? Passos bem simples, o primeiro dele é setar o etc default locale. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque alguns softwares não aceitam muito bem aqui se você não estiver trabalhando com um LC all setado, né? Então eu simplesmente vou duplicar aquela linha, colocar um LC all, ok? E depois disso eu posso fazer um source aqui, né, nesse arquivo, para eu não precisar reiniciar nem nada. Source etc default locale. Ok, fiz isso. Se eu fizer um eixo LCO, você vai ver que aqui foi setado. Eu vou editar o nosso etc hosts. Isso aqui é bem básico, tá? Vamos colocar aqui ranchermaster.hernandev.com. Então vamos colocar aqui, né, o nosso hostname setado adequadamente. E se você fizer um free-m, você vai ver o quê? Que nós temos 2 GB de memória RAM, mas nós não temos nenhum arquivo swap. Então, como às vezes o Rancher Master pode, por causa do MySQL que ele usa, pode gastar muita RAM, se ele chegar naquele limite de 2 GB de RAM ali, o Master vai cair e vai te dar problema. Então nós vamos usar esse pequeno tutorial aqui para poder criar um arquivo de swap e expandir. Então nós vamos criar um arquivo de swap de 4 GB, meio bem bastante exagerado, tá? Não precisa, você poderia só criar 2 GB ali. Eu vou criar esse arquivo, vejam que o swap file já existe. Eu criei um arquivo de 4 GB. Eu vou mudar as permissões dele para que somente o root acesse esse arquivo diretamente. Vou formatar esse arquivo no modo swap, né, no estilo de arquivo swap. Vou ativar esse arquivo de swap e vou jogar aqui essa linha de inicialização para dentro do etc fstab. E olha só o que acontece aqui dentro do fstab, essa linha foi criada. Para que serve isso? Isso serve para, se você ver aqui no free-m, agora nós temos 4 GB de arquivo swap. Se a memória RAM do servidor acabar, ele vai começar a jogar mais informações aqui para dentro da swap e o servidor não vai travar completamente, ok? Para que serve esse último comando que eu fiz? Ele serve para que eu habilite esse arquivo de swap que eu criei na hora do boot. Então, toda vez que esse servidor reiniciar, isso aqui vai continuar funcionando, tá? Então, a gente pode fazer o teste de reiniciar, mas antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apt update para poder atualizar tudo aqui no nosso sistema. Vamos lá, ele vai atualizar os índices e agora eu vou fazer um apt upgrade também para ele ver os pacotes, né? Literalmente atualizar tudo que tiver não tiver atualizado. Guarda só um instante enquanto ele faz isso. Aqui no arquivo swap era só isso mesmo, tá? Não precisa se preocupar. Vou só seguir essa receitinha, eu vou colocar junto com esse vídeo a descrição todos os comandos que eu rodei. Se você ficou meio perdido, eu faço uma aula à parte mostrando melhor esses conceitos, ok? Ó, ele falou pra gente que tem 40 pacotes que podem ser atualizados, então vamos fazer de fato o nosso apt upgrade. Então, o upgrade vai demorar um instantinho e se você lembra que eu estava falando aqui das versões suportadas do Rancher, então eu preciso instalar exatamente essa última versão que é suportada pelo Rancher. Eu não vou instalar qualquer versão do Docker. Então eu vou simplesmente copiar essa linha aqui que o Rancher me dá, que ele vai fazer a instalação do Docker de fato, né, de acordo com os requisitos dele. Copiei aquela linha enquanto ele vai acabando de atualizar aqui pra gente. Só um instantinho que ele vai terminar já já. Enquanto isso, deixa eu renomear lá o nosso servidor que eu tinha colocado o nome errado, né? Aqui, ó, Rancher Node -2. Pouquinho de toque só, né? Mas tá bom. Criamos aqui os 3 servidores e eu estou aqui preparando o nosso primeiro servidor.
Vamos lá. Obviamente, vai sem precisar falar que você precisa executar esses passos também nos outros dois servidores, tá? Como seria simplesmente a repetição, é basicamente logar, editar o etc default locale, editar o etc hosts para o hostname, criar o arquivo de swap e depois você faz a sua configuração do Docker, ok? Ele está falando aqui para mim que teve um conflito, né? O sshd config, mas a nova versão. Vou colocar, mantém a versão atual, ok? Não precisa, porque essa máquina do DigitalOcean já vem com a versão, um SSH, vem com a configuração de SSH definida, né? Não precisa substituir ela, tá tranquilo. Só um segundo enquanto ele termina. Obviamente, você também precisa dar um reboot, tá? Se acabou de instalar, dá o reboot para poder rodar tudo legal, porque você acabou de fazer um update no sistema. Então vamos lá, vamos dar esse reboot. Ele já falou aqui para mim que a conexão foi encerrada e eu já vou logar novamente nessa máquina. Ele vai demorar um instantinho para poder ficar disponível novamente, né? Porque ele está reiniciando. Vamos lá. Ok, estamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês com o uptime que ele acabou de reiniciar de fato e agora nós podemos instalar o Docker. Nós não estamos instalando o Rancher ainda, nós estamos instalando o Docker versão 17.12, porque essa é a versão compatível. E o Rancher nos dá aqui na documentação um comando único que vai instalar o Docker para gente. Deixa eu rodar isso aqui. Ele falou que o cur não existe, né? Então vamos fazer um apt install cur. Confirmar. Instalado. E vamos rodar novamente agora que ele está terminando, ok? Deixa eu limpar aqui, voltar aqui, executando novamente. Então, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer um novo update, vai adicionar o release do Docker lá nos nossos... lá no repositório, etc. Então, basicamente, o que ele está fazendo agora é um comando automatizado de instalação do Docker, e quando isso aqui tudo terminar, nós vamos poder rodar o Docker... E o Docker já está pronto para ser rodado nesse servidor. Ainda não temos Rancher, é o que a gente vai fazer nos próximos, na próxima aula, ok? Só um momentinho para eu poder mostrar para vocês que o Docker vai estar de fato rodando. Ok? Só um momento que ele já está terminando, tá? Ok, aqui estamos, finalmente terminou a instalação. Vejam que ele instalou de fato para a gente o Docker 17.12 a Community Edition. Se a gente fizer aqui agora, né, deixa eu limpar aqui a tela. Opa, clear. Docker version e o Docker está rodando. Só que nós precisamos de fazer um último passo aqui. Qual seria esse último passo? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa prevenir que um upgrade nesse sistema vai instalar uma versão mais recente do Docker, porque como essa é a última versão suportada pelo Rancher, nós não queremos fazer um upgrade acidental. Então o que a gente vai fazer? apt mark hold Docker CE. O que a gente está fazendo? A gente está marcando que o Docker CE vai ficar como hold na hora de fazer upgrade. Então, se a gente fazer um apt upgrade aqui agora, o que vai acontecer?
ele vai falar para a gente que o Docker CE foi mantido, ele não foi feito o upgrade, justamente porque nós marcamos ele para não rolar o upgrade. Então, recapitulando, você vai precisar fazer esses mesmos passos também lá nos nós, ok? Como eu vou simplesmente repetir a aula, não faz sentido de eu fazer isso durante a aula, mas é o seguinte, primeira coisa, você seta o LCO, depois 2, a gente cria o nosso arquivo de swap, né? Vamos colocar esse 2 aqui para 4 GB, né? Para você se lembrar o que, que era, vira um comandinho para a máquina de 2 GB de RAM. Depois disso, você precisa fazer instalar o Docker CE e fazer o Docker. Deixa eu pegar aqui o comando correto, que era esse aqui. Instalar o Docker através de um comando. Você vai precisar instalar o cur aqui também, né? apt install cur, rodar esse comando e depois fazer um apt-mark hold docker ce. Bom, basicamente esses comandos todos aqui, né, isso aqui em sequência vai te deixar como você precisa. Eu não fiz nenhuma automatização, você vai ter que seguir esses passos, mas é basicamente tudo isso que você precisa, ok? Então, eu espero que para a gente continuar, você faça isso lá também no nó, que a gente não vai ter tudo pronto para poder rodar. Na próxima aula, a gente instala de fato o Rancher no servidor, beleza?